Bom, meu caro Paulinho Ribeiro, eis a coleção que eu tenho. Eu não me considero um colecionador, não. Mas eu guardei alguns, né, que eu achei bem interessantes. Vou começar com a série dos Philips. O mais antigo que eu tenho, por enquanto, é esse aqui. Eu até esqueci qual é o código dele, deixa eu olhar aqui. Tem escrito em algum lugar aqui dentro. Não sei se é o 071. Esses aqui são meio complicados para abrir. Tem uma manhãzinha aqui. Aqui. Deixa me ver. Não. É o 071. É esse mesmo. Esse aqui é o 071. Esses aparelhos são dos anos 70. Creio que, né, esse aqui é da série Parceiro, né? Tá escrito Parceiro aqui, mas a versão internacional, né, não tem esse nome não. Mas existe em outros países também. Tem um mostrador aqui como quem é ouro, né? Onde está escrito AM aqui, parece ouro. Talvez seja ouro. Isso aqui nunca escureceu todo esse tempo. Isso aqui é alumínio realmente. Isso aqui parece ser uma fórmica, né? E essa cobertura aqui não é que ele seja de metal não. Isso aqui é um níquel depositado em cima do plástico. Ele fica assim. Se pôr um multímetro aqui conduz. Símbolo da Philips, né, dourado. Eu acho que esse aqui deve ter sido caro, né, pelo material que ele foi feito. Acho, tal. Esse pivô aqui que sempre gira, né? Não tem como enganchar em nada. A alça é de vinil, né? Feito em plástico duro. Sensibilidade muito boa desse aparelho. Tá sem pilha. Esse é um dos. Eu acho que isso aqui é 70, viu? O ano por aí, 69, 70 até 72. Aí, eis que trago aqui o 077. Esse aqui foi o primeiro que eu consertei, né? Eu tive a chance de, sei lá, me esbarrar com um desse. Isso aqui foi na época da escola. Alguns amigos meus tinham um desse aqui, nessa cor. Essa era uma época também que os aparelhos vinham com esquema dentro, né, para você fazer a manutenção. Esse aqui é muito pequeno para ver, não sei se dá para ver muito bem os valores não, né? A topologia deles é sempre a mesma, né? São os 4 FIs, né? Desse mesmo jeitinho, transformador aqui e ali. Às vezes muda alguma coisa quando tem fone de ouvido. Esse aqui eu fiz uma troca de transistores porque eu achei que eles estavam em fuga, né? Eu não sei. Eles têm um chiado, quando estava o volume baixo, tem um chiado forte. Eu substituí um desses, eu não sei se foi esse aqui, que era... Esse transistor aqui está ligado como se fosse um diodo, né, e ele faz parte do circuito que ajusta a voltagem, né, desse par de saída, ajuste de bias. Aqui está marcado 783E, eu não sei se esse 78 é o ano. Símbolo da Matsushita em cima, né? Porque no passado, né, a Matsushita fez um contrato com a Philips para produzir, né? Quer dizer, eles meio que produziam peças, né, para Philips. E também apareceu desses rádios aqui. Essa topologia é a mesma encontrada em qualquer rádio japonês nessa época. É a mesma coisa, mesmo design. Por exemplo, os transformadores de FI são Toku, né? Tudo japonês. Mitsumi, né? Capacitor variável. Ainda tem aqui uns originais. Esses aqui eu não troquei. Mas a maioria tava esquisito como é o funcionamento. Então eu troquei, né? Coloquei de cerâmica menor. Isso aqui acho que é para 50 volts, é? 16. Ah, tão grande. Esses aqui são de 50. Você vê como a tecnologia muda, né, também com o tempo. Transformador de saída, esse aqui é o driver, transformador driver. Então o driver está aqui em cima, aqui embaixo é só um circuito de bias, a besteira.
Eu troquei o diodo de detecção por um transistor, né? Eu não sei porquê, mas a performance ficou melhor, sei lá. Nível de detecção talvez, né, tenha casado melhor com o transistor mesmo do que usar um... Acho que aqui tem um BA alguma coisa. Eu acho que o diodo também estava com fuga, né? Então eu tive que trocar. Eu não tinha nenhum diodo aqui para colocar nesse lugar. Até um N4148 também serve aqui, mas eu preferi usar um transistor BC. Acho que aqui é um 548. É, um 548. Juntei coletor e base, né? Então ele se transforma num diodo. Troquei os transistores, resistores estão o mesmo valor, nenhuma oxidação a mais, tudo normal da época, né? Símbolo 077, código serial aí, né, para quem é aficionado. E esse aqui tem um circuito quebrado, tá aqui ainda. Aí o circuito quebrou daqui pra cá, né? Aí meio que isolou na saída, não tinha som nenhum. Então eu refiz com fios, né? Fio rígido. Meio que recriei as pontes, né? Que faltava, e ele voltou a funcionar. Esse não tá no melhor estado, assim, cosmético não, porque é difícil achar equipamentos como esse, assim, bem conservado. Mas esse aqui tá bom ainda. O plástico tá bem rígido. O som dele é muito bom, é bem encorpado, né? Para um rádio desse tamanhinho, mas é bem encorpado. A maioria soa, sei lá, meio fraco, né? Parecendo no Twitter. Esse não, esse aqui realmente tem um som grave que treme na sua mão. Então o alto-falante dele é bem sensível. Refiz também essa pintura, né? Que estava toda gasta, né, mostrando um plástico amarelo, né? Eu usei uma imitação de alumínio, mas isso aqui é uma tinta acrílica por cima. Poli esse display que estava todo arranhado também. E voltou a funcionar. 077 foi feito em 75, acho, né? Entre 75 e 77, né? Por isso que tem esse código. Mas eu não creio que esse código seja o ano, não. Porque tem uns que são bem mais modernos que esse, e o código é mais... o número é menor. Bom, depois desse vem o 051, né, que eu consertei aí em outros vídeos. Eu quis ficar com ele. É praticamente a mesma coisa do outro, do 077. A diferença aqui é muito pouca em termos de topologia. É quase a mesma. Só que nesse caso aqui ele usa um alto-falante com um ímã um pouco maior. Eu acho que eu consertei um desse aqui que tinha um alto-falante diferente, era um pouco maior que esse aqui. Só que acho que ele deu um problema no FI desse aqui, aí ele acabou virando doador de peças, né? Eu não tive como consertar, porque isso aqui não existe mais para você comprar. A não ser que você compre um kit daqueles que vendem na China, kit de montar, né? Aí vem com as FIs dessa, mas eu não sei se é a mesma coisa. Essas aqui são de 455 kHz. Até acho que dá pra substituir. Se o enrolamento tiver a mesma pinagem, né, sei lá, tem como salvar ainda. 077 é a mesma coisa, a mesma sensibilidade. Não mudou muita coisa não, na verdade. O som também é parecido, é o mesmo alto-falante, né, da Matsushita, né? Só mudou o código embaixo, mas é o mesmo som encorpado, grosso. A diferença maior que eu achei foi no capacitor variável. Quando a gente está chegando perto de 1000 aqui, né? Aí eu não sei, é meio que ele é muito logarítmico, eu acho. Então as emissoras começam a ficar muito imprensadas aqui. Tem uma boa seletividade também e sensibilidade. Eu não lembro de ter visto ele misturar estações. Muito bom também. Anos 70, né? Eu acho que isso aqui veio depois do 077, né? Um design meio quadrado, meio esquisito. Deixa eu ver. Um outro que é do mesmo ano é o 047, né? Esse aqui já é a série AL, mas é o mesmo rádio também. Traz um display, né, mais esquisito. Esse aqui foi o primeiro que eu tive contato quando criança.
que eu vi no monte de... meio que meu avô, na garagem dele, tem uma mesa onde ele fazia vários concertos, né, e tal. Então eu encontrei um desse, pela jogada assim, né, no meio da bagaceira toda. A cor dele não era amarela não, mas o plástico era vermelho. E meu avô disse que não funcionava, né, mas eu achei interessante, sei lá, o design, né, acabei pedindo ele pra ficar e tal. Mas aí meu primo me deu um bolo, tá, e ficou com ele, no fim das contas. Mas dessa altura nem existe mais. Então esse aqui foi meio que começou tudo, né. Aí eu, sei lá, depois que eu comecei a mexer um pouco com eletrônica, essas coisas, lá para os 12 anos de idade, né? Isso é muito tempo. Mas eu não fazia conserto não, eu só acompanhava o que meu pai fazia. Ele deixava eu usar o ferro de solda para soldar aqui, né, e tal, essas coisas. Então meio que fui pegando gosto, né, na prática assim. Depois é que eu fui entendendo mais como eram essas coisas, mas eu ainda tenho muito para aprender. Então esse aqui é outro. Esse aqui fica na minha mesa, que eu acho interessante deixar ele aí, como enfeite. O próximo é 091. Esse aqui eu também achei interessante, mas mais pelo design mesmo, um pouco diferente do normal. Ele é uns que já traz tampa, né? Não traz. Tem uns que não traz, tem que abrir a tampa toda mesmo para poder tirar. Esse aqui, para eu abrir, tem que tirar um parafuso que tá aqui embaixo. Mas parece que ele tá aluído. A L091 /50E. É isso aí. Também tem um som muito bom, a mesma coisa. Eles aproveitaram tudo, né, daquela mesma topologia, né? Só que aqui os transistores é 2SC alguma coisa. Já é mais moderno, né? Mas são transistores japoneses aqui. Então ele ainda trouxe anos 70 ainda, quase da mesma época. Acho que provavelmente isso aqui é diferença de 1 ou 2 anos de um modelo para o outro. Então, eu ainda acho que esses aparelhos aqui eles eram vendidos muito em loja de conveniência, né? Sei lá, meio que você comprava alguma coisa maior, né, e tal, então a loja ou oferecia, né, ou você podia comprar também, sei lá. Eu não sei como era naquela época não, porque eu era criança. Eu praticamente só vivi os anos 80 em diante, então anos 70 eu não era nem nascido. O outro que eu também achei interessante foi esse aqui, mas esse já é mais moderno. É o 078. Se eu não me engano, por dentro ele é igual àquele outro. Eu guardei esse adesivo aqui porque estava solto. Era para ele estar colado por aqui. O adesivo original dele. Mas a topologia é a mesma, né? Mesmo arranjo. Eu ainda acho que essa placa de circuito aqui é a mesma do 91. Inclusive do 91 e do qual é o código do outro? É tanto do código do 051 também. É a mesma coisa. Deixa eu botar aqui um lado a lado. Tem muita coisa que realmente é aproveitada, eu acho. Aqui. Qual é a diferença aqui? Quase nenhuma, né? Só o alto-falante mesmo que mudou. Mas a disposição dos componentes é praticamente a mesma, né? Só mudou alguns aqui, porque nesse eu troquei. Estavam ruins uns capacitores também, então troquei tudo, né? Fica mais... ser logo prático de vez. Aqui o alto-falante como é. Eu acho que esse alto-falante é um pouco maior do que esse aqui. Ele... meio que... esse aqui ainda... meio que foi uma adaptação, eu acho. Talvez tenha dado problema, né? E foi substituído, né? O alto-falante original desse aqui. Ou durante a produção foi reaproveitado, né? O alto-falante mais antigo. Que esse aqui, se eu não me engano, é de... eu não sei se é a Unico aqui. E esse aqui já é de mais moderno, de cerâmica, né?
Quer dizer, cerâmica não, de ferrite. Mas, né, dá pra ver que é praticamente a mesma coisa. Ou quase, né? Quase a mesma coisa. Não, realmente é a mesma placa. Até a furação aqui, pra passar um parafuso, coisa do tipo, também tem nesse. Potenciômetro, antena, é a mesma coisa. Então, muitos desses aparelhos foram reaproveitados. Com alguns melhores, nem todo tempo, não é porque foi melhorado em si, né, mas tem transistores aqui que são diferentes, alguns resistores são diferentes. Eu acho que nesse aqui esses resistores são de precisão e o resto é resistor normal. Então isso aqui pode ser um aparelho mais caro, né? Deixa eu ver mais aqui. Eu acho que dos Philips tem mais um aqui, mas esse aqui já é mais moderno. Eu já tenho ele já há um tempo. Esse aqui já é anos 90, né? O 028. Ele é um pouco maior, né, do que os demais, um pouco mais fino, né? Só que eu não lembro bem não, mas o que é esses dois espaços aqui. Isso aqui é para colocar alguma montagem, alguma haste para colocar na bicicleta ou moto, de modo que ele fique assim, né, tipo um painel. E esse já traz, né, os nomes em português, né? Deixa eu ver aqui, Indústria Brasileira, Zona Franca de Manaus, é isso mesmo. Esse aqui já é feito todo aqui mesmo. A pilha sai aqui, você põe as duas uma aqui, né, e tal. Esse tem um alto-falante bem grande, né, praticamente o aparelho todo, o som dele é bem encorpado. Eu não fiz umas mudanças, mas eu não quis gravar nenhum vídeo não. Eu achava o som dele muito agudo, né, então eu aproveitei e adicionei um pouco mais de capacitância, né, no filtro passa-baixas que ele tem. Aí o som ficou mais encorpado, né, e não ficou tão estridente como era antes. Ficou o som como devia ser mesmo. Praticamente é com a mesma configuração do 077, né. Esse só tem, se eu não me engano, são 2 estágios de DFI e o oscilador local, né. Mesmo assim a recepção dele é boa. Consegue pegar a emissora distante, né, e tal. Bom, eu acho que esse aqui é o último dos Philips que eu tenho. Realmente é o último. Nesse meio tempo, né, entre japoneses, né, e europeus, tem esse aqui, que é da GE. A GE ela começou como uma empresa de Thomas Alva Edison, né, o inventor da lâmpada. Que eu esqueci qual era o nome dela. Isso é 1800 e alguma coisa, né, perto de 1900. Aí esse modelo aqui da GE foi fabricado em 65, acho, anos 60. Ele é um pouco maior, né? Isso aqui foge um pouco do tipo de rádio que eu gosto. Eu gosto de um rádio menor, mais compacto. Mas esse aqui é maior. A lateral aqui também é metálica, mas isso aqui não é metal não, é plástico, tá? Isso aqui é coberto com níquel, do mesmo jeito que é feito naquele Philips que eu mostrei. Esse aqui já é AM e FM, os dois juntos, né? Para os anos 60, isso aqui devia ser muito caro. Trazendo esse símbolo aqui, né? Isso aqui era de uma série que ele chamava de Musafonic. É porque eu não tenho uma caixa original dele. Se eu não me engano era tipo um estojo. Caro? Deve ter sido caro. Muito caro. Ele funciona com uma bateria de 9 volts, né? Esse aparelho aqui eu troquei todos os... Quer dizer, a maioria dos resistores do circuito de AM. Que a tolerância estava fora de tolerância já, valores muito altos ou muito baixos, perto de um curto. Então eu acabei tirando. Deixa eu ver se ali. Esse livro também. Aqui é o volume. Aqui é a sintonia. Eu lembro que quando eu estava fazendo o vídeo eu quebrei o dial dele, né? Então eu fiz com
linha de poliamida, que é uma espécie de plástico bem rígido, tá? Umas fibras aí de plástico. É um polímero esquisito aí. A gente acha muito em roupas militares, né? Daqueles velcros também, é feito de poliamida. E em caixas de cinto de utilidade também, poliamida. Material bem duro, resistente. E esse traz um diferencial, né? Que o alto-falante dele é formato 4x3. O som é bem legalzinho. Ele traz todos os componentes são norte-americanos. Eu não vi nenhum que seja japonês. Talvez o capacitor variável, porque eu não lembro. Eu não lembro bem se ele era japonês, não lembro da marca. Mas deixa eu ver. Bobinas DFI não tem marca, não tem nenhuma marcação, só um código. Provavelmente ele é todo norte-americano. Mas esse aqui não é um. Apesar dele ser. Eu acho assim, muito bonito. É pesado também. Chave seletora atrás. É bem fone de ouvido. Pega nos dois, viu? Nos dois ouvidos. Deixa eu ver, tem uma frase aqui. Complies with FCC Radiation Regulations. Parágrafo 15C. Tá. Isso aqui meio que tem uma regulação já quanto a operação de rádio, né, e tal, transmissores, essas coisas. Se eu não me engano, na Inglaterra, isso é muito antigo, deve ser década de 40 por aí, 50 ou 30. Para a pessoa ter um receptor, mesmo que seja um receptor como esse aqui, você tem que ter licença para poder ouvir. Até para ouvir tinha que ter licença. É um caso isolado, só na Inglaterra. Eu acho que isso não chegou aos Estados Unidos não, nem Brasil também. Então esse aqui é um dos mais legais, vem nessa capa aqui que é uma imitação de couro, mas isso aqui é uma espécie de papelão, ou um material bem rígido, que parece, sei lá, é uma imitação de couro na verdade, não é bem couro mesmo. Mas durou todo esse tempo, né, de 66 pra cá, tá praticamente impecável, só um rasgadinho aqui, uma besteira. A alça é de vinil, da mesma cor, é vinil, tá os parafusos ainda brilhando, né. Então isso aqui eu consegui, nem sei de quem foi, mas faz um tempo já, eu só estava guardado. Eu não lembro se foi uma doação, alguém me deu, eu não lembro não, tem muito tempo. Mas é um dos mais bonitos que eu já vi até agora, de bolso assim, aí traz 10 transistores, mas na verdade o circuito dele é bem feito, né? É uma coisa que chama muito a minha atenção. O circuito de AM e FM usa ainda, ele usa, por exemplo, a FM usa um enrolamento primário dos estágios de FI e do AM como se fosse uma continuação do circuito, né? Então ele reaproveita alguns componentes, né, para ficar compacto. Esse é cheio de fio, cheio de jumper. Eu não sei, talvez tenha sido algum experimento para poder juntar AM e FM numa placa só, né? Meio que é complicado fazer isso. Eu acho complicado. Mas, né, tá aí. Série Musafone, tem maiores também, tem mesa. Deixa eu ver mais aqui. Partindo já para... Bom, dos mais antigos que eu tenho aqui e que são japoneses, realmente japoneses, feito no Japão, é esse aqui, né, o Mitsubishi. É o 6X515, se eu não me engano, fabricado no Japão. 6 transistores, ele é da... Essa aqui já é a era do transistor de germânio, né? Aqueles Philips ali são todos de silício, né? Aqui é a era do germânio, um negócio um pouco mais antigo, 10 anos mais antigo dos outros. Esse modelo aqui, dizem, né, pelo que eu achei na internet, tudo sobre ele, foi data de 1959. Nessa mesma cor vermelha, com a grade dourada, e painel também. Acho que parece um vermelho Mustang, né, alguma coisa assim. Ele é bem compacto, bem menor que os outros. Mas a topologia, repare, é a mesma.
Só que os componentes são bem menores, né? Tudo bem exprimido. Nesse modelo aqui, né, como eu fiz no vídeo passado, eu troquei tudo, todos os resistores e capacitores que eu encontrei pelo caminho. Adicionei um alto-falante um pouco pequeno, né, era o único que eu tinha. E ele voltou a funcionar. Aí fiz o reajuste dele, né, um alinhamento de volta e tal. A antena também, né, que ele estava quebrada. Quebrou bem no enrolamento, não tinha nem como salvar. Não consegui. Mas por sorte eu tinha umas reposições aí que eu comprei faz tempo. Deixei aí caso, né, alguma emergência e tal. O segundo mais antigo que eu tenho, né, todo japonês, que eu achei interessante, é o TH 660, né, da Hitachi. Da era de Germânia também. Esse aqui ele traz um dial no meio, né, então ele tem meio que uma cordinha, né, que ele vai mostrando aqui. Tem o símbolo da Hitachi no cantinho, não dá pra ver direito não, que é muito pequeno. Mas ali é a bandeira da China, ou do Japão. Hitachi significa sol nascente. Essas coisas aí. Aí traz algumas inscrições aqui, né, em dourado. Traz o símbolozinho no canto também de novo. Fone de ouvido aqui em cima no canto. Para abrir, tem esse botãozinho aqui, ele meio que tem uma mola, né? Ele meio que sobe e desce. Aí você aperta um pouquinho e gira para esse lado, aí ele abre o compartimento das pilhas, né? Semelhante ao Philips, você põe uma desse lado, uma desse. O próprio fundo faz continuidade, aí tá o número serial dele, né? Essa é coisa bem antiga. Para fechar, gira para cá, né? Pro lado sentido horário. Esse parafuso ele é parafusado direto no alto-falante. O alto-falante é que segura a tampa traseira e tal. Esse tem um arranhado esquisito aqui, como que isso aqui foi aquecido, tipo lixado, né? Mas alguém fez rápido demais, aí aqueceu e derreteu. Alguém tentou, sei lá, dar um polimento e deu errado. Aí tá, isso aí é normal. Um quebradinho no canto. É muito difícil essas coisas sobreviverem. Mas esse aqui, pela idade que tem, tá ótimo. Só o brilho da grade aqui. Esse é um dos que tem um som mais interessante, a maior durabilidade das pilhas. Na verdade, não é bem esse não. O que dura mais é um da Panasonic, que eu vou mostrar daqui a pouco. Que faz parte de toda essa série de japoneses aí. Continuando ainda nos anos 60, né, eu consegui esse Sharp aqui. Eu acho que isso aqui foi uma doação. Foi alguém que me deu aí, estava jogado pelos cantos e tal, né, eu acabei ficando com ele. O dial dele é bem interessante também, tem uma janelinha. Isso aqui meio que aumenta um pouquinho. Isso aqui parece um catadrióptico, né? Que vê muito em bicicleta e tal, para refletir luz e tal. Fones de ouvido, né? Na cor vermelha e tal. Esse não tem a tampa traseira. Deve ser por isso, né, que o dono jogou por aí. E esse traz uma coisa que nenhum outro tem, que é essa peça aqui, esse verde, tá vendo? Tem 3 perninhas ali. Como se fosse um circuito integrado. De fato, aí dentro nada mais é do que o filtro passa-baixas da detecção, né? Tem um de Germânia aqui. Esse aqui parece ser um N34. A maioria realmente só usa um N34. Então esse aqui nada mais é do que um filtro. É um resistor. Só que entre as pernas do resistor tem 2 capacitores, né, indo para o terra. Então meio que um filtro, sei lá, passa baixo, talvez. O som dele também é bom. Então eu resolvi guardar ele também. Acho que aqui é anos 68, por aí, sei lá, por aí mais ou menos. Os Panasonics que eu tenho aqui, né, com o nome de National, na verdade é Panasonic, ou melhor dizendo, Matsushita.
literalmente Matsushita. Esse modelo aqui, né, bem comum, acho que nem lembro qual é o código dele, R1016, uma nomenclatura esquisita. Aqui tinha uma plaquinha de alumínio, tava escrito Solid State, assim. Fone de ouvido na tampa. Esse aqui ainda tem um adesivo da loja. Parece ser uma data aqui embaixo, mas não tá muito legível, não dá pra saber. Aqui é anos 60, provavelmente 62, 63, por aí. Transistores de germânio, né, ainda. Esse aqui é o que tem a melhor autonomia com as pilhas. Se você tiver uma pilha assim beirando, colocar duas, né, você vê que a voltagem está beirando 1.6, 1.5, ele ainda funciona. Não com volume alto, mas ainda funciona. Acho que aqui eu não tenho capacitor, eu botei um micro aqui de capacitor seco, né, sem polaridade. Mas serve também, não tem problema nenhum. Inclusive a resistência interna dele é menor, ele tem um desempenho até melhor. Né? Aqui o seu draw local um pouco menor em relação ao resto, mas é melhor checar o armazenamento do meu celular. Acabou antes do tempo. Bom, voltando aqui, esse é o modelo R1031, é semelhante ao mesmo do outro National, né, que eu mostrei, da Panasonic, que é Matsushita também. Ele só difere um pouquinho no circuito aqui, mas é uma besteirinha só. O oscilador local tem um tamanho normal, mas a topologia é a mesma, né? Ainda dos transistores de germânio. Sensibilidade muito boa, durabilidade excelente. Você passa um mês com as pilhas, muito bom. E aí começa, tem um período em que as coisas começam a perder qualidade. Isso aqui já é metade dos anos 70, indo para os anos 80, né? São os modelos feitos na China, né? Embora que esse também é um rádio AM, né, e tal, traz aqui British Design, Registration, traz um número aqui esquisito. Esse quadradinho aqui, se não me engano, era para ter alguma tag, tipo marca, coisa do tipo, né. Aí tá escrito Ben Royce aqui, mas eu já vi alguns modelos desses com nome diferente. Cores diferentes também, preto, né, tal. Esse aqui ele já é mais simples, né. Só traz 2 estágios de FI, né, e um oscilador local, 2 eletrolíticos. Eu lembro que esse aqui tinha um eletrolítico ruim, vazio, aí eu troquei. Transistores que não tem nome nenhum. Isso aqui é imitação de um RS, alguma coisa, né, da RCA, talvez. Já é um modelo mais norte-americano, que é tipo uma canequinha cortada, né. Então, esse transistor aqui eu encontrei no GE. Tem alguns parecidos com esse mesmo formato aqui, um pouco mais moderno, né? Isso aqui é antes dele se tornar o famoso TO92, né? Esse aqui em cima. Esse aqui eu substituí? Não, troquei não. Esse aqui ainda tá original, não tem marcação nenhuma. Esse aqui é semelhante a um BF495 da vida, por aí. Aqui eu troquei esse transistor porque ele tem um ganho bem maior. E aí esse cara tem uma recepção meio pobre, né? Só conseguia sintonizar emissoras locais. Quando eu troquei aqui, parece que ele ficou um pouco mais sensível, né? Eu reajustei ele e ele começou a pegar emissoras mais distantes também. Mas a sintonia é um pouquinho apertada. O capacitor que marca essa aqui, Tatfung Electric Company. Isso aqui já é todo chinês mesmo. Alto-falante feito na Coreia, provavelmente Coreia do Sul, mais moderno. Um design interessante também. Alcinha de vinil. Então eu guardei. Tem até um lugar para colocar fone de ouvido, mas nunca foi usado aqui. Dá para adaptar também. Essa adaptação fica para depois. Deixa eu ver aqui mais algum.
Tem uns aqui que são um pouco mais modernos, já é década de 90. Vou pegar esse aqui também. Esses aqui já são modelos mais modernos. Começo dos anos 90 começaram a surgir aparelhos como esse aqui, né? Esse aqui já era dos rádios chineses, né? Era dos circuitos integrados que faziam tudo, né? Tudo em um. Esse aqui eu tive um desse aqui na época da escola, né, e tal. Ele só pega fone de ouvido, não tem nada, não tem um clipezinho aqui. A gente tira esse parafuso, né, essa tampa sai e põe as pilhas dentro e tal. Mas eu vou dizer uma coisa, bom, pra época tudo bem, né, na minha vã inocência, ele até sintonizava bem as emissoras locais, mas a única coisa que ele faz é isso. Ele é bem pobre de seletividade. As emissoras misturam, né, então foi o começo. Agora também, né, pelo preço era barato, isso aqui, coisa de R$7. Você comprava na feira, essas coisas aí e tal. Estéreo, né? Tá aqui o nome chamado Rádio Star, né? Em cima no topo, né? Porque não dá pra ver que tem um carro do brilho. Rádio Star. Rádio Star, na verdade, é um clone chinês do Roadstar, que é um aparelho, acho que norte-americano, não sei, ou japonês. Muito famoso, né? Então eles clonaram. Eu tenho também um outro aqui dos anos 90, né? Já ficando mais moderno e mais compacto, né? Esse aqui é bem menor em relação ao Panasonic, ele é bem menor, mais fino, né? Por causa dos circuitos integrados, né? Então tudo diminui de tamanho. Funciona com 2 pilhas palito. Esse também é Rádio Star. Meu Deus, aqui é separado e aqui é junto. Você vê como é. Como é, né? Plástico injetado, né? Acho que aqui é ABS, algo do tipo. Mas ele funciona, viu? Tem uma luzinha vermelha aqui, bem fraquinha. Mas esse aqui é o que tem a sintonia um pouco melhor. Mas o som é pobre. O alto-falante dele é pobre, né? Mas em compensação o som do fone de ouvido já é bem melhor. Aquele, né, o circuito integrado já traz um amplificador embutido, né, classe AB e tal, essas coisas. A bateria dura pouco tempo, eles consomem mais energia, mas na verdade os circuitos integrados desses aparelhos aqui, eles não foram feitos para 3 volts, né? Foram feitos para 6, 9, até 12, 15 volts, né? E esse aparelho aqui, por exemplo, ele não tem nenhum estágio de FI, nada, tem nada. Por isso que ele mistura todas as emissoras. A seletividade é pobre, né? Inclusive o ganho também é muito pobre. Não é sensível, é muito ruim. Esse aqui já é um pouquinho melhor, porque ele tem ao menos um estágio de FI, né? Tanto no FM quanto no AM. Então isso ajuda, meio que ele tem ainda uma amplificaçãozinha churuca, mas também funciona. Década de 90, horrível, mas né, passei por ela também. Aqui já talvez final dos anos 90, né? Era época em que aparecia aparelhos nos formatos sei lá, de alimentos e tal. Esse aqui no caso foi do Tic Tac, né? Tic Tac azul, tinha verde, vermelho também, laranja. Foi uma época em que estavam sendo vendidos esse aparelho junto com a embalagem, um blister, né, completo, com alguns Tic Tacs também no bolo. Esse aqui já é mais moderno, né? Ele já é, como é que se diz? Eu não sei se ele é PLL, eu acho que não. Mas ele já é mais moderninho, né? Você aperta o botão, ele já escaneia sozinho. Fora que não tem mostrador nenhum, porque ele é tão pequeno, cara, as coisas dentro aqui. É tudo num chip só também, né? E quando chegava ao fim da banda, você apertava reset, ele voltava pro início, né? Meio que você tem que perceber do ouvido mesmo. Mas é aquelas coisas, né, promocionais da vida. Então eu guardei. Foi uma época interessante também. Bom, e aqui tem algumas reproduções, né, que já é clone dos clones chineses, que já são clones de alguma coisa. É esse tipo de aparelho aqui. É muito pequeno, né, em relação ao Roadstar. O Roadstar ainda é um pouco mais
mais largo, né? Um pouquinho maior, uma besteira, mas a mesma largura, mesma coisa. Esse aqui ele já é DSP, né? Ele traz uma espécie de microcontrolador que faz toda a parte de sintonia, né? Ele meio que ouve a banda toda, né? E separa via software a porção que você quer ouvir. Agora realmente, apesar dele ser pequenininho, né? Pega 2 pilhas palito. O som dele é até interessante, né? Meio cheio, né? Para o tamanho que ele tem. A sensibilidade é absurda. Você ouve estações. Eu já ouvi Bahia, Espírito Santo, né? Eu moro em Sergipe, né? Isso é coisa de 500 km, né? Por aí, ou mais. E nele pega muito bem. Só que ele tem um problema, sei lá, muito esquisito no funcionamento. O dial dele é um pouco duro, né? E ele tem meio que passos de 10 em 10 kHz. Dá pra ouvir uma espécie de estalo, né? Um tico, 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 que vai passando de 10 em 10 kHz, né? Isso apesar de que ele usa capacitor variável, mas isso aqui só controla o passo, né, do incremento. No fim das contas, o microcontrolador vê essa diferença, né, e vai contando se eu vou diminuindo ou não. Então ele meio que é digital, mas com uns controles meio que analógicos ainda. O volume, o som dele é bem alto. Em contrapartida, né, por ele ser tão moderno assim, o consumo de pilhas é muito alto. Cerca de 44 miliamperes, né? E isso no volume moderado, né? Então a pilha dura mais ou menos um dia, 2. E olha lá, dura muito pouco. Nesse aqui dura mais, apesar do circuito integrado dele não foi feito para 3 volts, né? Quando ele chegar perto de 2,5, o volume começa a cair drasticamente, né? Porque o chip começa a parar de funcionar, a recepção vai embora, fica uma tristeza. Então esse aqui não dura muito não, até que dura uma semana, olha lá, em uso moderado, né? Ligando aqui, um pouco daqui, uma horinha e tal, essas coisas. Esse aqui é muito pior, esse aqui consome é horrível. O chip dele era para ser usado com um circuito maior, né? Porque ele tem uma recepção, a recepção é maravilhosa também, muito boa sensibilidade, é um dos melhores eu acho que eu tenho, se não for o melhor. Mas infelizmente, né, a construção dele é um plástico mais fraquinho, né, tem uns certos defeitos por aqui, mas isso é besteira. Isso não compromete o uso dele não. É um design parecido como um radinho de mesa, né, e tal, mas infelizmente consome muita pilha. Esse aqui acho que foi um brinde de alguma loja aí na China, que eu comprava há tempos e tal. Aí eu comprei umas peças de reposição, né, sei lá, de eletrônicos que infelizmente o Brasil não fabrica. Então eu não tive escolha se não comprar lá, né? Então como brinde eles enviaram um desse pra mim. Eu não lembro qual foi o site não, foi um site esquisito, não é AliExpress não, mas eu sei que é da China. Aí isso aqui veio no bolo. É como se esse negócio custasse o quê? Uns 10 reais eu acho, ou menos. Muito menos. Mas o som dele no fone de ouvido é bem cheio. Também, né, consumindo tanto assim, a corrente de repouso é muito alta. Então é um circuito integrado que consome muito. Principalmente o circuito integrado de saída dele consome muita energia. O preço que se paga, né, para ter um bom som e um bom desempenho é o consumo de baterias também. E daí dos mais moderninhos também que eu tenho tem os últimos para mostrar. O 2P3, né, um kit que eu mostrei aí há tempos. Há muito tempo eu estava desejando ter esse kit e montar, né, passar por toda a experiência. Então eu consegui isso aqui no Amazon, né. É caro, comprar na Amazon é caro, mas infelizmente só existe lá. Então eu guardei um dinheiro só pra isso mesmo. E dediquei um tempo para montar e fazer um vídeo dele. Isso aqui nada mais é do que uma reprodução, né, de um rádio que surgiu na década, finalzinho dos anos 60 na China. Ainda era a época do governo de Mao Tse-tung, né, tal, aquela coisa de revolução cultural e tal, tem governo comunista.
né? Militar e totalitário, uma ditadura na verdade, né? E isso aqui fez parte da história daquele povo, né? Na China. O pessoal construía aparelhos, né, receptores com componentes diversos assim, né? Quem entendia de eletrônica fazia placas de qualquer coisa, de protótipo. Não tinha gabinete nessas coisas, né? Mas teve um circuito que começou a ficar muito famoso lá, né? E ele acabou sendo vendido como um kit educacional, né? Para quem fosse, sei lá, entusiasta, né, de eletrônica, né, e quisesse construir um rádio do zero, né? Não tão do zero assim, né? Mas aprender a, sei lá, a montar, né, e tal. Então surgiu esse kit aqui, embora que eu ouvi um relato de que ele teve início no Japão primeiro, né? Só que depois foi para a China. Eu creio que a China não fabricava transistores, né, nos anos 60, acho que não. E diz a história, né? Acho que tem um relato aí no vídeo, eu publiquei um link aí, né? Que você até podia comprar a placa de circuito impresso, mas os transistores eram muito caros. Porque eles vinham do Japão, né? Todo jeito vem do Japão. Mas, para quem montou o kit dessa época aqui, era um aparelho menor ainda do que esse, né? Essa grade toda aqui era de alumínio, né? Pintado de dourado. Era bem bonito, né? O kit em si. As primeiras versões não tinham, né, o gabinete, né? Mas eu encontrei uma foto na internet. Eu não sei se já era da terceira versão, mas ainda era nos 60, né? E era bem menor que esse aqui, o aparelho em si. Esse aqui já é feito pela Texan. É um nome até famoso lá, né, naquela região na China e aqui no Brasil agora, né? Você vê os rádios da modelo PL330, os 600, que aqui são rádios, sei lá, né, que tem um desempenho muito bom, mas é tudo imitação do Sony, né? A Sony tem o mesmo modelo, então é o mesmo formatozinho e tal. Esse aqui, entretanto, é uma reprodução bem feita, né, do rádio em si, da época. Eles só acrescentaram esse símbolo aqui, né, que é, se não me engano, é o sol brilha, como é que se diz lá, o oeste é vermelho, algo assim. Tá escrito só que do outro lado. Esse símbolo aqui ainda não descobri o que é, não. Isso é tipo slogan, né, comunista. Por isso que ele é assim, vermelho e tal, essas coisas, com branco. Mas o original acho que não era vermelho, era preto. Vermelho é porque tem várias cores, né? Só tinha vermelho, então eu peguei esse. Mas tem vermelho, preto, azul e transparente também, translúcido. E esse, o botão de ligar, né, na frente, né? Isso aqui era um formato dos anos 60 mesmo, desse tipo aqui. Inclusive, modelos, se eu não me engano, era Wilco, traz esse nome, ou traz o volume nesse jeito aqui. E eu acho que o Westinghouse, só que o Westinghouse já acho que é canadense, não sei, ou é norte-americano. Então esse aqui já é um dos mais moderninhos, só que ele é todo com os 3 estágios de DFI completo, né, bobina osciladora local, só que a saída já é com circuito integrado, né? O antigo original era com transformador ainda. É uma pena, cara, que é uma coisa que ficou muito restrita na China. Também quem tem dinheiro para comprar. Era um país complicado, né? Não era tão desenvolvido assim na época. O povo era pobre também. Até hoje é. Até hoje é pobre. Então esse aqui é um dos mais modernos, mais atuais, que eu guardei. Aliás, eu esqueci de um. Vou mostrar um aqui que é muito famoso. Esse aqui eu não posso esquecer não, porque ele faz parte da história, da nossa história também. É o Dunga. Esse aqui é o Dunga 2, modelo fabricado em 91, se não me engano. Não, 90, 1990, Copa de 90, né? Acho que o Brasil jogava com a Itália, alguma coisa assim. Aí traz o simbolozinho da Copa de 90. Não, acho que é fabricado em 91, foi um ano depois. Esse aqui. Muito bom, cara, esse rádio aqui. Mas ele traz um misto
da topologia japonesa, né? Porque aliás não tem outro jeito. Todos os componentes têm que vir do Japão mesmo, né? Então a topologia é parecida, no entanto o circuito já é mais moderninho em relação aos outros, né? Esse aqui foi fabricado nos anos 90, mas o esquema que eu tenho do Dunga 2 data de 1981. Então o Dunga 2 é um projeto bem mais antigo. Só que eu não encontrei nenhum Dunga 2 daquela década, né, dos anos 80. Esse aqui já é anos 90. Acho que eu refiz esses contatos aqui, faz tempo. Troquei alguns capacitores aqui que estavam faltando. Se eu não me engano não tinha esse botão aqui do volume. Eu encontrei aqui nas minhas coisas, um que coubesse. Troquei esses transistores aqui, coloquei BFs no lugar, que ele tinha uns BC, mas eu acho que estava com fuga. Porque o funcionamento estava um pouco esquisito. Aí eu acho que era certeza que estava com fuga, porque assim que eu troquei ele tem um chiado de fundo forte, muito forte, né? Então eu estava desconfiando que fosse por aqui. Aqui já é a saída dele, não tem transformador, já é mais moderno. Mas creio eu que isso aqui foi copiado do Sony. Tem um rádio da Sony que a saída já era assim, desse jeito. São par de saída, um transistor que faz a polarização, né, da saída e um driver. Bom, se eu não me engano, é porque eu não lembro direito também, mas eu acho que a Motorrádio, que hoje é Motobras, né, foi fundada por alguém que trabalhou na Sony, algo assim. Então ele tem alguma coisa em comum assim. Agora o design é bem simples, quadrado, né? Lembra muito, sei lá, coisa da Rússia, por aí. Plástico preto, né? O design bem pequeno. Eu não gosto desse Dunga novo não. Os caras podiam fazer menor. É muito grande. Mas eu acho que talvez o problema desse Dunga novo, né, o 7, né, que agora traz ondas curtas, é o fato do circuito integrado não funcionar bem com baixa voltagem, né, com 3 volts. Então a gente tem que usar 4 pilhas, né, para usar em 6 volts, né, e daí fazer algum ajuste lá dentro, tal, né, regular, para que o chip funcione direito. Só pode ser isso. Mas eu queria muito, cara, que a Motobras fizesse ou ao menos tentasse fazer, né, uma versão que fosse menor, né, e mais parecida com esse também, porque esse aqui é um design muito bonito também, né, apesar de antigo, né, mas sei lá, bicho, é mais compacto, né. Eu, por exemplo, eu gosto de uma geometria mais quadrada, né? Então pra mim esse aqui tá perfeito, né. Esse grafite dá um pouco gasto, mas também, né, durar tanto tempo assim, meio complicado. Esse aqui meio que tem um pedacinho de metal inserido, né, no knob de sintonia, para você visualizar melhor. Então e é muito bom, o som dele é muito bom, a recepção muito boa também, sensibilidade ótima, seletividade excelente também, não mistura estações. Então assim, pra época foi bem feito, ele está bem feito. O restante, né, dos rádios maiores, né, já usa circuito integrado e tal, e meio que tem mais estágios de DFI também, né? Então eles meio que são bem melhores assim em recepção. Mas nos portáteis de bolso, esse aqui maravilhoso. E hoje em dia um dos que eu gostei muito foi o modelo ICF P26 da Sony. Esse aqui ainda é vendido, deve estar no preço de R$100 por aí, ou menos, né? Funciona com 2 pilhas pequenas, a tampa é sempre presa. Uma das coisas que podia ser melhor, né, era ter escondido essa antena, né, deixado ela interna, mas a Sony preferiu deixar do lado de fora. Isso é ruim, eu não gosto não desse tipo aqui, porque não fica tão agradável para segurar e ouvir e tal, essas coisas. Mas pode ser besteira. Traz as inscrições embaixo, funciona com 2 pilhas. Ah, uma coisa. Esse aqui, a autonomia dele dura muito tempo, cara.
eu contei mais ou menos um mês de autonomia com as pilhas cifalcalina, né? Em volume moderado, o knob bem espaçado, né? Achei legal também. O som dele é maravilhoso no fone de ouvido. Não é estéreo, infelizmente. Infelizmente a Sony não fez estéreo, né? Aqui do lado a gente liga, né? AM, FM e tal. A sintonia aqui. E esse aqui tem uma ótima sensibilidade. O som é maravilhoso. Eu acho assim, esse aqui realmente é o melhor dessa leva de hoje em dia, é esse. Mas eu ainda quero testar o Dunga 7 para ver se ele é tão bom quanto esse aqui. Eu creio que seja, porque talvez é porque eu nunca vi um aberto, mas o circuito integrado deve ter as mesmas características desse, né, em termos de sintonia. Esse aqui é o chip DSP, mas ele usa sintonia ainda com capacitor variável, mas só faz uma marcação. Diferente desse aqui, né, que faz barulho enquanto você sintoniza, esse aqui não faz nada, não faz barulho nenhum. A sintonia é perfeita, estável. Eu acho assim que é um dos melhores de hoje em dia, se não for o melhor. Mas eu ainda preciso ver, eu queria ver muito o Maltobras novo, né, o Dunga 7, para ter certeza. Então esse aqui, né, é um dos que eu mais gostei também, e atuais, né. Tem uma versão desse que é deitada, né, um pouco maior, tem um som um pouco melhor, o som dele é bem legal, bem cheio. E aí vai aumentando, né, o tamanho e tal, né. Então é isso aí. Esse aqui já tem um tempo, né, não é, o lançamento foi há um ano e meio atrás, eu acho, que a Sony lançou. Então eu guardei um dinheiro e comprei esse também. Esse aqui realmente foi uma escolha, uma boa escolha. Então eu encerro por aqui, acho que eu não tenho mais nenhum para mostrar. São todos os que eu guardei até agora. Mas só guardei os interessantes, o resto eu vendi, né, e aqueles que estavam bem quebrados eu deixei guardado, né, para reposição de peças que eu não tenho. Tipo transformadores de DFI e afins e tal, né? Então eu termino por aqui. Bom, se aparecer mais alguma novidade, né, então ou velharia, né, eu faço um vídeo e posto aí pra todo mundo ver. Então é isso aí. Valeu, Paulinho.